Você tem a bancada do boi e a bancada da bala. Você não tem a bancada do povo. Este é o problema. Por quê? A bancada da Bíblia vai defender determinados interesses, a do boi determinados interesses, a da bala determinados interesses. E o povo? Onde é que entra? Poder legislativo, que em tese é o poder que deveria ser mais próximo dos anseios populares, hoje no Brasil. É o mais distante. Então está aí. E esse mecanismo do dark money se potencializa principalmente com as redes sociais. Porque as redes sociais hoje atingem milhões de brasileiros. Dona Maria, que mora, é lavadora, é faxineira, ela tem o WhatsApp. E Dona Maria, às vezes, ela não tem um discernimento maior para entender o que é fake news e o que não é. E Dona Maria espalha aquele fake news pelo grupo da família. E aí eu vou criando um ciclo monstruoso de mentiras e manipulações, que interferem no resultado. A eleição é livre. É livre, inclusive, para interferir no resultado. Certo? Ela é limpa, porque eu não tenho como provar. Por quê? O financiamento daquele político foi público. O Estado liberou e está lá. O feedback. Mas quem fez o financiamento independente aqui, como é que eu ligo ele ao candidato? Não liga. Então, o dark money é a chamada corrupção legalizada, que vai estar presente nas próximas eleições. A questão é como é que nós vamos nos organizar para poder combater essa rede de informações falsas e de mentiras gigantescas, que vai influir na opinião pública, porque a opinião pública vai ser influenciada por informações que não têm fundamento, e isso acaba fazendo com que pessoas sem maiores critérios acabam não se vendo como subalterno. Outro grande problema no Brasil, o subalterno não se vê como subalterno. Aí você fazer política dentro de uma estrutura do subalterno não se vê como subalterno é complicado. O negro não se vê como negro. O homossexual não se vê como homossexual. Né? O pobre não se vê como pobre. Eu tenho um amigo que eu estava discutindo com ele, não, eu não sou pobre. Digo, meu filho, você tem um Celta financiado em 30 anos. Um Celta 1.0, velho. Você tem um Celta, meu irmão. Nada contra Celta, quem tiver aqui. Mas você está achando que é rico, pô. Porque tem um Celta financiado, que a qualquer momento o banco pode tomar. Não, eu não sou pobre. Ele diz, sou classe média ascendente. Olha que lordeza. É bonito demais. Classe média ascendente. Né? E aí isso cria um problema de que o subalterno não se vê como subalterno. E aí, como não se vê como subalterno, não percebe o ataque que está sendo feito contra ele. Contra ele. O homossexual, o negro, o pobre periférico, não se vê como subalterno. Enquanto a gente não reverter essa consciência que não existe, de que o inimigo é outro, o inimigo não é meu colega do lado, a gente vai afundar este país. Pode. De todo mundo pode? Certo. Não, pode seguir. A democracia trouxe com ela. Ótimo. A democracia Mais trouxe um. com ela Isso. o direito onde todo mundo pode alguma coisa. A Dona Maria, lavadora, ela tem o direito de usar o WhatsApp. Exato. Você não acha que esse problema para a democracia? Pronto. É isso que sua pergunta foi muito pertinente. Parabéns por ela. A democracia ela pressupõe liberdade, mas uma liberdade responsável. O problema é que a gente está confundindo na democracia liberdade com libertinagem. E aí o que é que acontece? Aí não está o problema. Informações falsas sempre teve. Agora, com o potencial das redes sociais, isso... Em toda campanha política, inclusive, sempre teve informações falsas. Mas ela não tinha o poder desagregador. Mas eu vou falar como um ralo estudante do curso de Direito. Liberdade na democracia pressupõe limitação. Eu sou livre para fazer o que eu quero, desde que aquilo que eu faça não prejudique o outro. Se eu prejudico o outro, eu atingi a liberdade alheia. E na hora que eu atingo a liberdade alheia, aí eu cometi um crime. É aí onde está o problema. Nós não estamos, no sistema democrático, sabendo equacionar isso. E aí o que é que acontece? Acontece aquilo. Eu tenho uma democracia em que eu dou liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser.
inclusive ser homofóbico, inclusive ser racista, inclusive perseguir professor. Então, esta liberdade sem controle, porque é para ter um controle, né, vai destruir a própria democracia, já que as redes sociais, que era visto como um elemento de informação democrática, hoje é as redes sociais que podem sepultar a democracia, porque ela vai continuar existindo de fachada. Mas nada que é propagado ali nas redes sociais é mais verdadeiro. E a democracia ela só subsiste com a verdade. A liberdade mais aliada à verdade. Se nós não tivermos, vai ser um problema. Então, por isso que essa sua opinião, ela realmente tem fundamento. A própria democracia, dando esse excesso de liberdade, acabou criando condições onde nós não fizemos uma regulação da mídia, é necessário. Quando se tenta fazer uma regulamentação das redes sociais, o pessoal taxa é censura. Não, é regulamentação para informações falsas não ser divulgadas. Então, quando eu tento fazer isso, o que é que acontece na justiça? As empresas dizem que é segredo industrial, eu não posso divulgar. Por quê? Principalmente o WhatsApp é um problema, porque ele é criptografado. E aí eu não posso pegar a informação criptografada e conseguir traduzir. Então, nesse sistema aqui, eu crio uma gigantesca manipulação informacional. Uma gigantesca manipulação informacional. Porque, como o sistema é criptografado, aí eu crio uma fake news, propago, porque essa informação da rede social, principalmente do WhatsApp, ela é aliada à questão do algoritmo. Então, o que é que a rede social faz? Principalmente o WhatsApp. Se eu potencializo uma informação falsa aqui, entra no algoritmo. Aí o que é que o algoritmo faz? O algoritmo é um sistema que o WhatsApp tem que pega as informações mais populares e dissemina. Só que o algoritmo não sabe definir o que é verdadeiro e o que é falso. Ele vai pegar o que é mais popular e dissemina. Então, um empresário aqui com grande poder econômico pega uma notícia falsa e propago, e o algoritmo entende como aquela notícia é popular. Aí eu dissemino. Pluf! Aí chega no WhatsApp de Dona Maria, lá na periferia. É. É. Como eu falei aqui para Messias, para consertar o estrago, né? E aí nós temos tudo isso agravado pelo quê? Clica aí, por favor. Por essa peçazinha aqui, ó. Os famosos robôs. Que você tem robôs hoje que propagam essa informação, faz comentário na sua postagem e vai fazendo isso. Então você tem uma teia de manipulação gigantesca. E a democracia tem que saber como vai lidar com isso. Como é que eu vou deixar a liberdade total, sem uma regulamentação da mídia, se essa liberdade total vai destruir o próprio sistema democrático? É aí onde está o X da questão. Porque se eu for livre para fazer o que eu quiser, amanhã eu sou livre para lhe matar. E eu vou usar em minha defesa o quê? O direito de liberdade. Eu sou livre, ninguém me impede de fazer o que eu quero. O agrava-se porque nós estamos com a geração, a minha geração não, a geração de vocês, isso não é uma crítica em si, mas é algo para a gente tomar cuidado. Nós estamos no Brasil com uma geração que teve muito do que nossa geração não teve. Assim, eu quero, e o pai dava, a mãe dava, tal. Então, a gente não está preparado para receber esses níveis. Não é isso, é porque como nós vivemos uma geração do eu quero, e não recebemos o não. Eu fui de uma geração que eu tentava conquistar. E hoje, essa geração do eu quero está votando. E é exigente. Eu quero. O que é que você quer? Educação de qualidade. Mas como? Não interessa, é um direito meu, eu quero. Aí chega um político, eu dou educação de qualidade. Agora você me pergunta, como? Como? Por quê? Porque a gente não foi habituado a ter o como. Como as coisas acontecem. Hoje a gente tem uma geração, e eu espero que vocês não façam isso com os filhos de vocês, que não entendem o valor das coisas. E acham que tem porque quer direito. Igual as manifestações dos 20 centavos. E o pessoal se manifestando aqui é uma manifestação espontânea, não é um movimento apartidário. Não tem como ser. Você tem que tomar um partido, nem que seja dos estudantes. É um movimento sem líder. Como? Se eu estou no sistema democrático, para eu negociar uma reivindicação com o governo, eu tenho que ter um grupo que lidere o movimento. E esse grupo vai lá negociar com o governo a pauta de reivindicação. Não, aqui todo mundo é igual, não tem líder. Aí como é que o governo vai atender esse contingenciamento? Essa exigência popular. Então a gente precisa se reorganizar e entender que política é coisa séria.
E que, principalmente, não se constrói nada no ódio. Eu espero que essa campanha tenha servido de exemplo para isso. Porque tem muita gente, inclusive, defendendo o impeachment do presidente. Eu não. Eu defendo que ele termine os 4 anos. Ele tem que terminar os 4 anos. Eu não sei o que vai sobrar, mas ele tem que terminar. Ele tem que terminar. Por quê? Porque o brasileiro começou a entender que eu posso fazer impeachment toda hora que um político não me agrade. E se for assim, a gente não vai ter uma normalidade institucional nunca. Eu preciso saber condensar as informações, tirar o que é importante e procurar votar naquele político que melhor me represente. Então, para isso, eu preciso entender que a democracia tem um preço, inclusive da eleição de um mau político. E qual é o preço que a gente tem que pagar agora? Resistir. Nossa função é resistir até os 4 anos. Eu não estou aqui, inclusive, eu não estou aqui. Eu quero dizer para vocês que, apesar da gente, às vezes, até desacreditar, eu não estou aqui para desacreditar ninguém. Eu estou aqui para dizer que vamos construir o Brasil novo. E a nossa função é evitar, nesses 4 anos, a destruição mais acelerada. Por quê? Eu quero construir esse país novamente. Eu acho que eu tenho tempo para fazer isso e eu quero construir com vocês. Eu quero que a nossa geração seja a geração que construa isso novamente. Né? Então, se a gente continuar se desanimando, a gente vai ser atacado e não vai ser um ataque fulminante. Não vai ter como reverter. E ele tem que terminar os 4 anos, infelizmente. Para que o brasileiro entenda que voto tem consequência. Inclusive aquele que se absteve. Eu não voto em ninguém. Se as políticas do governo não me atingissem, eu era o primeiro a defender o voto em branco ou nulo. Mas, infelizmente, me atinge também. Então, eu tenho que tomar uma posição. Né? Tenho que tomar uma posição. Então, nós temos a questão dos robôs. E, para você ter ideia, vou colocar aqui uma foto. Isso aqui foi um dos maiores fake news divulgados nessa última campanha. Nós tivemos a divulgação, só para você ter ideia, nós tivemos a divulgação de quase 170 informações na campanha para o Senado em Minas Gerais de Dilma Rousseff. 170 informações, só 4 eram verdadeiras. O resto era tudo fake news. A mais divulgada foi essa. O pessoal propagou aí, os democratas do PT, que Dilma era candidata ao Senado lá em Minas. E quem lembra, a campanha dizia que ela estava eleita. E na véspera ela perdeu feio. Eduardo Suplicy em São Paulo estava eleito. Na véspera perdeu, e ninguém entendeu por quê. O mecanismo de financiamento funcionou. E inverteu a opinião pública nos 45. Por quê? Olha, os democratas, aí junto com Fidel Castro. Isso é uma foto de Fidel Castro, pouco depois da Revolução Cubana. No ano que Fidel Castro tirou essa foto, Dilma Rousseff tinha 11 anos. Aí tem um clique na foto verdadeira. Foto verdadeira é essa. Caramba. Olha. Mas já foi divulgado. Aí como é que eu conserto o estrago? Chegou a um ponto dessa mudança de conceito social que assim, as pessoas não param para pensar que cada sociedade tem a sua maneira de enxergar o seu modelo, a sua forma de viver. A força do discurso é forte. Por exemplo, recentemente aqui em Parelhas, antes dos médicos cubanos saírem, eu estava conversando com uma médica aqui e perguntei o que é que ela achava deles terem que devolver boa parte do dinheiro para Cuba. E a resposta dela foi fantástica. Ela disse assim: normal, eu estou devolvendo o que eles me deram. Exato. Ou seja, é uma concepção de sociedade Diferente. que o Estado é aquele que é supridor e que ele necessita trabalhar para poder proporcionar qualidade de vida para todos que fazem parte da sociedade. Exato. Nós, enquanto brasileiros, jamais vamos entender isso porque temos uma formação capitalista. Agora, as pessoas querem achar com a nossa vivência assim, não, o jeito bacana é esse jeito capitalista tem que ter. E o ruim é esse aí porque é Cuba. Assim, tá muito louco. Porque o momento, só para pegar o gancho aí eu abro para você, o momento é o seguinte, nós temos uma situação onde a sociedade brasileira, ela permite que alguém, sociedade, eu estou falando em termos estruturais, ela permite que alguém lá de baixo chegue lá em cima, mas isoladamente. Não sei se você percebe, a elite imbecilizante do país adora uma história de superação. Veículo de comunicação bomba com isso. Fulana, negra, periférica, lá da favela, hoje é uma grande empresária. Pá! A exceção só confirma a regra. A regra é que todos que nascerem no lugar dela vão morrer lá.
Mas eu adoro vender uma história de superação, por quê? Porque eu propago a ideia da meritocracia. Poxa, o menino ali sem com uma instrução menor na favela disse, se fulano que era do meu bairro chegou, eu também posso. Aí você cria aquela meritocracia imbecilizante, porque, por exemplo, ela chegou, mas o caminho foi tortuoso. Isso não quer dizer que o outro vai chegar. Por que eu não pavimento o caminho? Então, mas a elite aceita que alguém de baixo suba. Eu não aceito que as diferenças entre as classes sociais diminuam. Isso ele não aceita. Por isso que está sendo feito esse ataque. Principalmente a educação. Porque a educação é a única arma que eu proporciono essa redução de desigualdade. Então, eu permito que quem está lá embaixo ascenda e até passe de mim. Mas eu não permito que o andar de baixo suba um pouquinho para chegar perto de mim. Por quê? Porque o que incomoda não é o preço da gasolina. Está aí subindo toda semana. O que incomoda é pobre ter carro. Isso incomoda. O que incomoda não é o preço da passagem do avião subir. Eu viajar no avião do lado da filha da empregada doméstica que está fazendo um doutorado em Harvard. Isso me incomoda. Então, eu, em nome de manter a desigualdade estruturante, o que é extremamente imbecilizante para o próprio capitalismo, eu falei aqui no começo, como é que você pensa em capitalismo sem consumo? Mas no Brasil é o único país que quer capitalismo sem consumo. Eu jogo cada vez mais as classes lá para baixo, para eu manter essa desigualdade frenética entre as classes sociais. Por quê? Porque o pobre efetivamente incomoda. Essa questão do fake news, ela foi forte demais, né, na campanha. E a clássica foi aquela do kit gay, né? E a gente via a ignorância, porque assim, quem é professor sabe que os livros adotados nas escolas passa pelo crivo Nosso. Exato. somos nós, né? Então eu me cansei na campanha, porque o pior parece que serve. Eu cheguei a conversar com pessoas instruídas que o cara não conseguia entender, mas como é que o governo vai aprovar um kit gay na escola? Quem escolhe os livros, quem é professor sabe, São somos nós. Então é uma aberração. ainda, né? Que agora talvez não seja mais. Né? Ainda, né? Então, aí veio aquela questão daquele livro, né? Daquela história de sexo, aquele livro da pessoal da França, né? Que eles anexaram com a questão do kit gay. Exato. Né? E aí isso foi muito forte. E de fato, essa questão aí. E ainda hoje você ainda vê gente que ainda acredita na tal mamadeira de piroca, né? Entendeu? E o que tem de fato, o discurso que tem em relação ao MEC, o MEC apenas produziu 5 vídeos, de fato, o chamado kit gay que eles colocam, que quem tem conhecimento de causa, eles têm, o MEC de fato, eles elaboraram 5 vídeos, mostrando os professores para lidar com problemas de Identidade, de gênero, de conflito. de discriminação São mesmo. mesmo. Porque a gente sabe que os LGBTs, eles passam por discriminação nas escolas. Então o vídeo, ele mostrava como é que o professor deveria se comportar aqui dali. Então, o que a mamadeira de piroca tomou a dimensão, né? E o engraçado que quem foi punido pelo fake news foi a Haddad, né? A gente Exato. conseguiu Punir. então, é a questão. Mas eu acho que é importante essa questão aí, para que a gente também comece a colocar. Até um dia desse, nessa tribuna aqui, foi dito que o filho de Lula é dono da Friboi. E a Friboi, todos nós sabemos que é o dono. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que... É a ideia da pós-verdade, né, que se vende. Que a pós-verdade é o quê? É uma mentira. Então, a gente precisa combater essa rede industrial de mentiras que está se criando. Certo? Uma rede industrial que está ali para manipular a informação pública e, consequentemente, os resultados eleitorais. O Brasil, como eu disse, é um laboratório. Certo? Se der certo, isso vai... Nada contra o atual presidente, ou tudo contra, né? Nada contra, mas nada a favor, né? A gente sabe que o cara ganhou sem participar do debate, sem discutir com a opinião pública, ele ganhou em cima do fake. Ele deu a cara pra cá. Essa é a verdade. Ele tirou esse debate. Não apresentou proposta, né? Eu acho que foi mais assim. Mas não, lá, professor, a maior preocupação é exatamente essa. Você mostrou esse fake news aí descarado, né? Mas aí quem não conhece isso aí, acreditava e acreditou, né? Tanto que os resultados das eleições foram
contrário do que a gente esperava. A gente esperava que Dilma ganhasse, não é isso? A gente esperava que Dilma ganhasse, ela perdeu. Perdeu feio. Quer dizer, então, uma imagem dessa aí prejudicou, quer dizer, uma mentira prejudicou uma campanha. O que fazer para combater isso aí? Porque, por exemplo, essa semana a gente tinha num grupo aqui da Câmara e um vereador mostrou uma foto de Bolsonaro, que eu tenho tudo contra ele, aí, Bolsonaro, lá no Pará, a BR-163, né, o cara assumiu faz 4 meses aí, antes de Bolsonaro e com Bolsonaro, bem feitinho a pista, quer dizer, não teve licitação, não teve porcaria nenhuma, mas o cara já fez. Quer dizer, um vereador... Exato. É complicado, minha gente, um fake news desse. Aí bota em todo canto, entendeu? Em todo lugar. Como é que combate isso? Pronto. Não é questão de combater. O que é que a gente precisa? Primeiro, eu acho, isso aqui eu vou finalizar, esse é o último slide, que eu vou finalizar com esse questionamento para a gente. A democracia vai sobreviver a essa rede de manipulação? Eis a pergunta. Que a missão para tentar sustentar a democracia é nossa. Aqui todo mundo consensou que ela ainda existe, mas ela já está bem descaracterizada. E ela não vai acabar, não se preocupe, mas vai ser descaracterizada, ela vai ser esvaziada. Até pelos próprios representantes da própria democracia, como o caso desse, como vereador, que deveria, no cargo que você tem de representante do povo, a sua primeira coisa é se pautar com a verdade, né? E você não faz isso. E como é que a gente derrota isso? Veja bem, eu vejo uma coisa muito importante acontecendo no Brasil, porém fragmentada, que é o crescimento dos movimentos sociais que você tem hoje. Você tem uma fragmentação da luta. Isso é uma opinião que eu tenho. Você tem um movimento feminista, você tem um movimento negro, você tem um movimento sindical tal, você tem um movimento quilombola não sei aonde, você tem um movimento aqui de determinado grupo. Então você tem uma força muito importante vindo desses movimentos sociais. Só que ela é muito fragmentada. A gente precisa unir a luta. Você tem um movimento LGBT, você tem um movimento feminista, você tem, que são identidades de resistência muito importantes hoje. Movimento estudantil, você tem um movimento da mulher negra, então você tem uma fragmentação da luta. Essa fragmentação da luta vai nos destruir, enquanto todo mundo não pegar e se entender como subalterno. Então, como é que a gente vai tentar resistir a isso? Criando um elo que nos una. A direita soube fazer isso. Quem lembra? Os paneleiros. Ele criou um discurso de corrupção que uniu todo mundo. A direita soube fazer isso. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos pegar essas forças desses movimentos sociais fragmentários. E, nessa força desses movimentos fragmentários, a gente precisa encontrar um elo que possa conduzir todo mundo a se entender como subalterno. Nós somos subalternos, precisamos nos ver como tal. E como subalternos, precisamos resistir. E só há resistência na unidade da luta. Se não unir, seremos atropelados. Aí, nessa unidade, é que a gente vai determinar se a democracia sobrevive ou não. Eu não vejo outro caminho. É mais difícil essa unidade e essa luta, por quê? Porque nós estamos num sistema híbrido. É permitido eu me manifestar. Agora, bota aqui um movimento para ele pressionar a sociedade parelhense a respeitar o direito dos gays, para ver se você não botar os gays aqui, os gays se arrebentam todinho. Então, o que é que eu preciso? Preciso, nessa reivindicação do movimento LGBT, agregar todos os movimentos subalternos. Vamos ali, peitar a estrutura. E se eu peitar a estrutura, se entendendo-se todo mundo como subalterno, porque, vamos ser francos, eu sou dentro do movimento social, eu percebo a mulher ali que está lutando pelo direito feminista, ela é homofóbica. E não percebe que ela é subalterna tanto quanto o homossexual. Então, se não nos entendemos como subalterno, a pergunta que eu faço é essa: a democracia sobrevive? Eu quero finalizar essa noite, não quero mais incomodar vocês, porque eu acho que eu já incomodei demais. Mas a democracia vai sobreviver? Essa é a pergunta que eu deixo para a gente sair daqui com essa reflexão com a pulga atrás da orelha. Certo? Então, gente, eu vou finalizar. Vou abrir para os questionamentos. Quem tiver alguma pergunta, eu acho que o ideal seria fazer inscrição, né? Alguém pegasse um papelzinho aqui para escrever. E
De antemão, eu gostaria de imediatamente agradecer a confiança do Frank e agradecer a participação de vocês por terem tirado um tempinho do seu dia para vir para cá. Eu imagino que todo mundo tem seus afazeres, ou não tem afazer nenhum, e é melhor não ter afazer nenhum também. Mas o momento pede isso. O momento pede isso para que a gente possa transformar este evento, que é um evento do mandato de Frank, que a gente possa transformar num grande evento que agregue mais setores da sociedade de Parelhas. Sociedade de Parelhas, outros setores que precisam vir agregar conosco para que a gente possa começar essa resistência. Pessoal, Veranilson, parabenizar, cara, foi uma das palestras assim, mais, vou usar a linguagem jovem, foda que nós vimos, né, nesses últimos anos. Muito boa palestra, parabéns. Nós vamos aqui controlar algumas perguntas. Só dizer que antes da gente encerrar, eu vou fazer o seguinte, primeiro, o meu amigo Anderson, lá do bairro São Sebastião, aluno da Escola Agrícola de Jundiaí, ainda é Escola Agrícola? Faz tanto tempo, é Escola Agrícola, né? E ele tem aqui uma poesia para declamar, e eu vou chamar aqui meu amigo Anderson. Nós já tivemos uma parte cultural no início, o pessoal que chegou depois, né? Nós tivemos uma parte cultural, mas aí meu amigo Anderson vem fazer essa parte aí, e aí nós vamos fazer algumas perguntas aqui ao professor Veranilson, porque é importante também ter esse conhecimento da parte histórica da coisa também. E assim, pessoal, nós temos um lanchinho aqui, temos uns salgados, eu queria que o pessoal esperasse um pouquinho para a gente... Tem uns salgadinhos aí, tá bom? Esperar um pouquinho. E, se possível, quem quiser fazer parte também, fazer um registro aqui, uma foto com o professor Veranilson, para a gente fazer aqui um registro, certo? E eu queria que o pessoal não saísse, né? A gente está encerrando, pessoal, porque a gente tem um lanchezinho aqui, viu? Tá bom para vocês? Tá ok? Então, meu amigo Anderson, fique bem à vontade. Oi. Boa tarde a todos. Opa! Para quem não me conhece, meu nome é Anderson. E... também sou compositor de rap, meu nome artístico é MCXP, sou do bairro São Sebastião, estudo na Escola Agrícola de Jundiaí. Bom, eu fiz uns trechinhos aqui, tive uma ajudazinha de Daniel Francisco, poeta lá do bairro. Bom, primeiro, ele estava falando sobre liberdade de expressão. Na maioria das vezes, a gente tem essa liberdade de expressão, mas às vezes a gente não pode expandir essa liberdade. Eu, como compositor de rap, às vezes eu componho músicas que não podem chegar a tal pessoa. Eu tenho música que... Bom, o rap é periférico, né? Tem música que fala dos caras da periferia, que fala da polícia. Então, essa composição. Já mostrei para Daniel falou, você tem que ver onde é que você vai jogar essa música. E o quê? O presidente de hoje, a gente já está vendo isso, né? Bom, uma das coisas também que eu queria abordar era esses cálculos que estão acontecendo sobre esses cortes. É a mesma... A gente pode comparar um pouco assim, o que a gente fez com um cara, como a gente fala aqui, né, nós jovens, bem foda, que é Paulo Freire. A gente considerou ele como o diabo. A gente não idolatra ele, não adota as ideologias dele. Algumas pessoas sim, né? Outras não. Ele ganhou fama, vamos dizer assim, diretamente nos outros países. Os países fora da Europa adoram ele, idolatram ele. E vem crescendo, né? Ele fora, e a gente ainda não. Então, se a gente adotasse um pouco as ideologias dele, a gente ia ter um pouco de educação melhor. A gente ia procurar buscar novos conhecimentos. Bom, agora eu vou falar um pouco aqui, já que o tema abordado é sobre esses cortes contra a educação, então vou falar um pouco aqui. Vou falar de modo firme com meu discurso forte, na luta reivindicando sem temer nem mesmo a morte, convidando o nosso povo a gritar contra esse corte. Governo não dá suporte, não escuta nossa voz, trabalha contra o direito conquistado só por nós, demonstrando ser de fato o nosso maior algoz. Com seu jeito feroz de lutar contra a nação, repartiu nossas riquezas e demonstra a intenção de fazer também desmonte
na nossa educação. Respeita a instituição que nos dá conhecimento, não tira verba de onde traz o desenvolvimento, porque não corta da grana que comprou o parlamento. Uma pátria desenvolve quando investe na ciência, na geração de emprego e também na consciência. Por isso, meu caro amigo, agora mesmo eu lhe digo, eu, você, todos aqui presentes, temos que ser resistência. Obrigado a todos. Valeu, meu amigo Antes, obrigado aí. É conhecido como xarope, né, Antes? Né? Eu posso chamar de xarope? Pode, cara? Pode chamar de xarope, né? Então, valeu aí. É uma coisa que o nosso mandato também tá estudando. Cadê o Ulisses? A gente já vem conversando, Jaqueline, de começar a ver pessoas como Xarope, pessoas como Hércules, não sei se ele já está aqui ainda, está Hércules aí, para ver se a gente começa a levar. Eu já conversei com o Dinho isso aí também, é um sonho que a gente tem, para a gente começar a levar essa poesia, essa juventude, para fazer pelo menos uma interação, né, com os bairros da nossa cidade. Mas, gente, nós estamos encerrando, temos um pequeno lanche aqui para vocês. A gente agradece. Assim, a palestra foi muito boa. E aí eu vou abrir aqui o espaço, porque ficou para a gente fazer assim, algumas perguntas, né? E como o Veronilson está um pouquinho apressado, né? Vamos abrir 2 ou 3 perguntas aqui para que a gente possa depois fazer a conclusão e a culminância. Professor Veronilson, tem uma pergunta aí do meu amigo Cleomar. Então, boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta, né? Na verdade, é para que a gente saia daqui como encaminhamento. Na verdade, que a gente saia daqui como encaminhamento, né? Porque nessa conjuntura adversa, complexa, que o professor apresentou aí, que a gente vive, a gente precisa encaminhar, né, algum momento, alguma organização para enfrentar toda essa conjuntura, né? Haja visto que, historicamente, na sociedade, né, ela foi composta, construída por homens, mulheres, né, negros, LGBTs, enfim, pessoas que se organizaram enquanto oprimidos, né, e conseguiram barrar, né, conseguiram furar esse sistema. Então, acho que esse momento ele requer para a gente uma reflexão, né, de consciência, né, essa formação de consciência que a gente tem é muito importante. Qual o lugar, qual o papel que a gente tem histórico, né? E aí a gente pode trazer essa reflexão de hoje, que o Veronilson trouxe para a gente, não como fatalista, né? O Veronilson traz uma inquietação, que a gente possa se inquietar, possa se organizar para enfrentar essa onda, né? Esse rolo compressor que vai passar por cima de todo mundo, né? E aí você pode até dizer, eu estou aqui em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte, não vai atingir não, atinge sim, né? A unidade básica que você frequenta, ela é um programa do governo federal, uma política pública, e quando é reduzida, atinge diretamente a sua vida, né? O Instituto Federal também é um Instituto Federal que também vem recurso de política pública, e quando eu falo em minimizar ela, diminuir, né, o acesso à educação, cortar a educação, eu também estou sendo um rolo compressor sobre o seu direito, né? Então, como outras políticas também. Então, acho que eu acho que a lista ela está passando aí com o telefone, seria legal a gente puxar um coletivo, um grupo, né, para tensionar aqui em Parelhas essas discussões e que a gente tem enquanto cidadão, né, não ficar só fazendo análise de conjuntura nacional e aí quando trouxer as questões políticas do nosso município, a gente está colocando representantes na Câmara, na Prefeitura, de pessoas que são, eu diria, conviteiras, né, abraçam esse discurso desse governo, né, que a gente está aí, que nos representa, né? Então, a gente tem que trazer essa reflexão para aqui também, para a cidade, né, para pensar essas questões. Será que vale a pena a gente também dizer, não, Parelhas é pequena, aqui é coisa interior, é interior, mas que afeta as nossas vidas, né? A maior probabilidade que a gente tem de que afeta a qualidade de vida, a vivência do cidadão, é dos municípios, porque ali é onde tem a vivência de cada pessoa. Então, acho que a gente trazer essa reflexão, né, para que a gente possa realmente sair como encaminhamento esse coletivo, né, desse grupo cultural, dessas pessoas que estão na cultura, que esse governo não gosta de cultura, esse modelo neoliberal também não gosta de cultura, Hércules. Então, já é para a gente refletir, né, e se organizar, né? Então, a proposta que eu coloco é essa, a gente começa a tensionar em que lado a gente está e que modelo político a gente tem que abraçar. O neoliberal, com certeza, não é, porque eu, como gay, negro, da periferia, que estou na universidade pública,
esse lugar ele só é possível não no neoliberalismo, não no conservadorismo, mas uma política pública de garantia, né, que dê a oportunidade de acesso a esse espaço. Ok. Só um comentário em cima do que foi dito aqui, né? Eu acredito, dia 15, né, tem uma parada, é um momento, eu acho que para vocês aqui em Parelhas, a gente já vai fazer isso em Caicó, fazer algo impactante. Eu acho que a política tem que ser feita conjuntamente com a cultura. Eu acho que isso é fantástico. Acontecia na época da ditadura militar, os shows culturais com política. E eu acho que é isso que tem que ser feito. A gente fazer um show cultural aqui no centro de Parelhas, e entre o show você ter uma movimentação política, você ter um discurso, e do dia 15, que é o que a gente está fazendo em Caicó, vai criar um calendário de lutas. Cria um comando com um calendário de lutas para a gente estar lutando, e vamos ramificar isso. E lá em Caicó a gente começou, aqui em Parelhas, esse evento do mandato de Franco já é o segundo pontapé, e vamos espalhar isso aqui. Eu, de antemão, deixo aqui, Frank tem meu contato, fica à inteira disposição de vocês, para o que precisar, para a gente fazer a coisa acontecer, dentro das minhas possibilidades também, porque ainda tenho que dar aula, sou aluno ainda, mas sempre que possível é isso. Eu venho com a maior satisfação, e eu venho porque eu gosto disso aqui, eu gosto da luta, e principalmente eu gosto que a gente tenha esperança, eu não quero ser fatalista, de reconstruir esse país. Eu quero reconstruir esse país com vocês. Eu não quero que a gente perca as esperanças que podemos reconstruir esse país. Boa tarde. Eu só queria complementar a fala do meu amigo Jamerson. A gente teve a audiência pública da juventude aqui no município e foi um momento muito provocador. Quem participou, não sei se alguém que está aqui participou, eu vi Hércules. E nessa audiência pública a gente pôde apontar os defeitos e também podemos apontar as qualidades. E ficamos pontuados o seguinte, que a gente ia criar um movimento da nossa juventude no nosso município, e já que rolou a lixa com o telefone, seria interessante que a gente se interessasse para criar um grupo, para que até nessa parada do dia 15 a gente se reunia antes para ver o que a gente pode fazer, confeccionar cartazes e tudo mais. Mas já foi encaminhado, a gente estava vendo aqui no Legislativo, lá no Jurídico, a possibilidade da criação da Associação da Juventude Parelhense, certo? Eu creio que assim, a nossa juventude, ela organizada em associação, ela tem mais força do que eu separado, do que você separado. Então, se a gente se unir, a gente pode conseguir várias coisas. Então, assim, só para deixar lembrado, né, que a gente tem essa iniciativa e que vocês se somem também, né? Temos aqui candidatos ao Conselho Tutelar, que vocês se somem a gente, não se afaste, chegue junto da gente, viu? Então a gente vai incluir vocês no grupo, se assim vocês permitirem, e vamos nos reunir uns 2 dias antes para a gente confeccionar alguma coisa para ir para essa nossa parada. Tá bom assim? Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os contatos, eu vou deixar Cleomar, eu vou passar os contatos para você, Cleomar, para também não ficar, eu acho que um grupo criado, aí eu sou vereador e sou político, ficava uma coisa meio que, né? Então eu acho que é interessante que a iniciativa parta de vocês, né? Que essa formação venha de vocês, esse manifesto, né? Até porque pode ter pessoas que também não comungam com o meu jeito de pensar, né? Então, assim, eu acho que eu passando para Cleomar esses nomes, e aí vocês se organizam, né, com Hércules. Eu me lembro que naquele último que nós fizemos, Hércules, que eu acho que foi que saiu a Marcha das Margaridas, eu vi a hora você arrebentar aquela lata que você levou, né? Lembra daquela latinha que você levou? Você deixou ela bem pequenininha, chegou com ela desse tamanho, ficou desse tamanho. Mas é isso, é luta, é resistência, né? Agora é leitura, gente, é conhecimento. Falamos muito aqui de fake news. Quando a gente vê um fake news, pelo menos vamos procurar saber a fonte. Saber de fato, eu não sei, eu vou fazer até uma pergunta a você, Bruno, se aquele que chama boatos.com.br, se aquilo ali é confiável para fazer a pesquisa, se você puder aproveitar, nos dá, assim, se existe algum local na internet que a gente de fato possa, porque, pessoal, eu sou do meio político e eu tenho um certo conhecimento. 90% do que circula em rede social em relação à política é fake news. 90%. Então, é um dado complicado. Agora, isso tanto de um lado como do outro, né? Mas, principalmente, o ataque às minorias, aos LGBT, às mulheres, aos negros, principalmente esse tipo de fake news. Né? É complicado demais isso aí. Quem não lembra de Manuel, nada contra você ter uma tatuagem. Minha filha tem uma tatuagem, as duas. Apesar que quando ela chegou lá em casa, não é muito pai, eu digo, ficou parecendo com uma saboneteira, né, Gigi? Mas a ela desanimou. Mas você...
Mas não nada contra. Mas aí vocês viram o que fizeram com a Manuela Dávila, né, na campanha, né, ela era vice-candidata de Fernando Haddad. O que fizeram de fake news com ela, pegaram uma mulher lá totalmente desconstruída, aí tentaram fazer... E assim, as pessoas acreditavam. Ali era acreditava. Então, assim, vamos pelo menos procurar saber, esse fake news é verdade? Né? Porque se a gente, como jovem, procurar pelo menos saber, e tem argumentos para fazer o debate, é importante, né? Meu amigo João. Pode? É porque está gravando pela vez, aí vai ver sua voz. Professor, eu gostaria de saber sua opinião, que inclusive foi tema de redação de um concurso federal, ano passado, da UFRN. Se em relação às fake news, você é a favor que puna quem divulga, ou se você tem alguma outra forma de amenizar a divulgação das fake news? A gente precisa fazer um trabalho de regulamentação. É isso que precisa ser feito. Regulamentação tem que ser punida, dependendo da proporcionalidade do impacto, tem que ser punido. Mas assim, porque o pessoal acha que a internet é terra de ninguém. Mas você pode ser criminalizado se você propagar uma fake news que prejudica alguém, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria pressionar o Congresso Nacional, né, a dar caminhamento para o projeto de regulamentação da mídia. Essa regulamentação da mídia em todos os setores. Não só a mídia digital, mas a mídia televisiva também e a do jornal impresso. Todas essas mídias, em qualquer democracia que seja consolidada, ela é regulamentada. Existe regulamento em que existem alguns passos que você tem que fazer para colocar informação ali. Só no Brasil que a mídia não é regulamentada. A ponto de, por exemplo, isso em qualquer democracia consolidada, todo mundo aqui talvez tenha assistido no dia que o atual presidente foi ser entrevistado por William Bonner, né? Ele mostrou um exemplar do kit gay. Ele mostrou. Então, ali já causou estrago. Porque a Globo, depois, o mínimo que deveria ter dito era desmentido, que aquilo não existia. Mas como não existe uma regulamentação, a Globo se sente no direito de pautar a opinião pública no que é verdadeiro e do que não é. Mas não pode mostrar. Mas aí ele levou. Já, Então, eu sou a favor da punição também. Agora, tem que ter regulamentação logo. Não adianta punir. Eu puno, de repente amanhã um cara cria um fake news para um robô divulgar. E aí? Aí eu vou punir todos que replicarem. Como é uma massa muito grande, eu tenho que criar mecanismos para que eu regulamente isso, para que isso não se torne uma coisa costumeira. Por quê? Porque o judiciário não está preparado para lidar com a situação. Foi fraudada a eleição em cima de fake news e o judiciário não pode fazer nada, apenas assistir. Inoperante. Então, diante disso, volta a perguntinha. Se a gente continuar assim, a democracia sobrevive? Essa é a questão. A democracia sobrevive? Aí eu faço a perguntinha de quem no começo da palestra disse que não poderia conviver democracia com ditadura. E aí? Eu finalizo também com essa pergunta. Você acha ainda que democracia e ditadura não podem conviver? Estamos sendo um laboratório para isso. Olá pessoal, eu sou George, para quem não me conhece. Eu gostaria de parabenizar a Frank, né, que existam outros eventos com outros temas, ao professor Veranilson. E é o seguinte, primeiro eu gostaria de pontuar como é o seu nome? Emerson. Quanto à criação da associação, no que eu puder ajudar, é lógico que eu nunca sempre estou aqui por parelhas, devido a algumas atividades, mas eu me disponho a ajudar no que for possível no processo burocrático. Nós montamos uma associação lá no bairro, mas para de início eu recomendo que seja criado um coletivo sem a base jurídica para que possa, né, se tornar uma base mais maciça do povo, e porque assim a questão, quando envolve já a questão jurídica, ela se torna mais complexa. Mas, assim, para pleitear realmente, de fato, e organizar o grupo é muito importante. Eu falo isso porque, no ano de 2017, nós criamos uma associação no bairro São Sebastião, embora eu não seja do bairro, e tudo isso que envolve pessoas é complexo, porque a gente diz, nós vamos montar, nós temos os mesmos interesses, e acaba que um vai levando nas costas, o outro não vai, e acaba que só sobra para um, mas isso tem toda uma questão legal, um regimento legal.
E tudo envolve dinheiro, e tudo que envolve dinheiro se torna mais complexo. Eu falo isso por questão da associação, né? Com relação ao evento, eu me disponibilizo ao vereador Frank a gente fazer um bate-papo sobre fake news, que é uma das minhas áreas de interesse, na área de mídias sociais, fake news, desde que eu tenha um tempo, e principalmente for no sábado, que a gente possa envolver mais jovens. Eu vejo que tem muitos jovens assim, com tendência mais à esquerda progressista, tem alguns no início mais que defendem, né, essa linha mais Bolsonaro, mas de qualquer forma que a gente também possa atingir a periferia, que a periferia também precisa disso, que a gente também possa romper nessa questão. A gente já começa com uma quebra, com essa primeira barreira que a gente está atrás, e eu acho que é muito importante que a gente leve esse discurso muito além da Câmara, que a gente possa levar esse discurso para as escolas, para que os jovens possam realmente, de fato, para os bairros, possam participar. Porque no momento que o pobre, que o negro, que o gay se empodera, a gente não tem pessoas como Bolsonaro no poder. E parabéns e boa noite. Colocar aqui, bom que já tem um segundo tema do segundo encontro, né? A gente já tem aí, já está disponível aí Jorge Daniel, trabalhar com essa parte do fake news, e vamos construir aí uma segunda etapa. Eu vinha dizendo na Veronice que eu me preocupei com a articulação, porque a articulação foi de última hora eu e o Cleomar de rede social. E na próxima a gente pode melhorar essa articulação. Por exemplo, ele não foi nas escolas, a gente não deu entrevista de rádio. Então foi uma coisa meio assim que de última hora, mas a semente está plantada, né? E vai ter outros momentos. Então, assim, a gente já pode agendar essa questão do fake news, né? Para a gente já fazer um debate num segundo momento, né? Assim, Emerson.